Há sempre muito acontecendo na natureza selvagem que você precisa ver para acreditar. De caçadas brutalmente inimagináveis a animais incríveis e frenesis de alimentação ferozes, aqui estão alguns dos eventos malucos que, se não fossem filmados, você teria dificuldade em acreditar. Número 1. Pássaro destemido ataca cobra venenosa. Em fevereiro de 2023, no Mala Mala Game Reserve, um pássaro bushshrike foi flagrado atacando uma cobra boomslang, arrancando seus olhos após ataques implacáveis. Apesar de a cobra ser venenosa e ter o dobro do tamanho do pássaro, ela não conseguiu deter esse verdadeiro Angry Bird da vida real. Dada a dedicação do pássaro atacante, certamente parece algo pessoal. Número 2. Piranhas devoram jacaré na Amazônia. Enquanto navegavam em um rio próximo à floresta amazônica, um grupo testemunhou piranhas se aproximando de uma carcaça de jacaré e começando a devorá-la em segundos. O abdômen inferior do réptil foi consumido rapidamente e, nessa velocidade, poderia ser completamente devorado em questão de minutos. Número 3. Urso solar malaio intriga visitantes de zoológico. Em agosto de 2023, no zoológico de Hangzhou, um urso solar malaio chamado Angela foi filmado em pé sobre as patas traseiras, com gestos que lembravam os de um humano. A pele solta nas costas e a linguagem corporal geral fizeram muitos visitantes questionarem se era realmente um urso ou apenas alguém fantasiado. A controvérsia foi tanta que os funcionários do zoológico tiveram que garantir que não estavam pregando peças nos visitantes. Número 4. Filhotes de guepardo praticam caça com gazela recém-nascida. Durante um safari noturno na área de conservação de Ngorongoro, na Tanzânia, um guia turístico registrou filhotes de guepardo, com cerca de 2 meses de idade, tentando caçar uma gazela recém-nascida. Embora a mãe guepardo estivesse por perto, ela não interveio, sabendo que a gazela era fraca o suficiente para que seus filhotes praticassem suas habilidades de caça. Número 5. Crocodilo sobrevive com mandíbula superior mutilada. No território do norte da Austrália, o especialista da National Geographic, Matt Wright, avistou um crocodilo com mais da metade de sua mandíbula superior faltando e uma das patas dianteiras mordida. Apesar das lesões, o crocodilo faminto ainda buscava alimento. Especialistas afirmam que esses répteis sustentam ferimentos graves em batalhas ferozes com outros crocodilos por acasalamento, mas devem suportar suas lesões até o fim de seus dias. Número 6. Homem esquia puxado por tubarão branco. Em maio de 2008, um homem não identificado lançou sua prancha de surf na água junto com uma vara cheia de iscas, esperando que um tubarão mordesse. Quando o grande tubarão branco fisgou a isca e tentou fugir, o homem começou a usar o tubarão para esquiar antes de se soltar e retornar à costa. Número 7. Homem libera cobras venenosas na floresta. Em 2022, um vídeo mostrou um homem em uma floresta na Índia esvaziando enormes sacos verdes cheios de cobras, incluindo cobras venenosas. O que chocou os espectadores não foi apenas o conteúdo dos sacos, mas a maneira destemida com que ele os esvaziava perto de seus pés. Número 8. Tubarão salta e fica preso em barco. Durante uma pescaria no oceano, algumas pessoas testemunharam um tubarão saltando para fora da água e ficando preso no convés do barco. Apesar de quererem ajudar, não puderam, pois o tubarão pode ser bastante perigoso, mesmo quando está preso e indefeso. Número 9. Filhote de gibão prateado nasce em zoológico inglês. Em outubro de 2018, o zoológico de Chester, na Inglaterra, registrou um momento raro e especial, o nascimento de um filhote de gibão prateado. Diferentemente de muitas outras espécies de macacos, que nascem já cobertos de pelos, os gibões prateados nascem quase completamente sem pelos, o que os faz lembrar muito os bebês humanos em sua aparência frágil e delicada. As imagens mostram o recém-nascido sendo cuidadosamente acolhido pela mãe, em um ambiente seguro e monitorado pelos cuidadores do zoológico. Segundo estimativas da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, esses primatas estão criticamente ameaçados de extinção, com menos de 3.000 adultos restantes em vida livre. Portanto, cada nascimento registrado em cativeiro representa não apenas um evento emocionante, mas uma esperança concreta para a sobrevivência da espécie. Número 10. Urso apanha choque elétrico tentando roubar isca.
Em uma experiência inusitada feita por pesquisadores para estudar o comportamento animal, foi usada como isca uma estrutura que imitava os restos de um cervo conectada a uma fonte elétrica. O objetivo era registrar a reação dos predadores ao tentar garantir uma refeição fácil. Um urso curioso se aproximou, farejando o objeto, e ao tentar agarrá-lo, recebeu um forte choque elétrico. Mesmo assim, em vez de desistir, ele voltou para uma segunda tentativa e levou outro choque. E, surpreendentemente, tentou pela terceira vez. Dessa vez, ao invés de recuar, o urso usou sua força e habilidade para derrubar a fonte de energia, neutralizando a armadilha e levando a carcaça consigo. Esse nível de persistência e inteligência explica por que os ursos estão entre os animais mais formidáveis do mundo selvagem. Número 11. Corujas expulsam falcão que invadiu o ninho. Em uma zona rural de Israel, uma câmera instalada em um pequeno celeiro que servia como abrigo para um casal de corujas registrou uma cena de tirar o fôlego. Um falcão selvagem invadiu o ninho em busca de ovos para devorar, acreditando que não havia nenhum dos adultos por perto. Mas, para sua infelicidade, ambos os pais estavam presentes e reagiram de forma imediata. Mesmo sendo um predador rápido e experiente, o falcão foi completamente superado pela força e número das corujas. Elas o derrubaram, dominaram seu movimento e o mantiveram no chão por um bom tempo, como se estivessem detendo um criminoso. O intruso tentou escapar em várias ocasiões, até que finalmente, após muita insistência, conseguiu fugir. Foi uma aula de defesa de território no mundo das aves de rapina. Número 12. Peixe escapa levando equipamento de pesca junto. Em uma cena tão surpreendente quanto cômica, um pescador deixou seu equipamento sobre o gelo, enquanto se afastava por alguns minutos para cuidar de outra tarefa. Ele não sabia, porém, que havia pego um peixe extremamente esperto. Assim que o homem saiu de cena, o peixe começou a se debater vigorosamente dentro do balde de pesca, pulando até alcançar a abertura no gelo. E o mais inacreditável, ao escapar, o peixe levou junto o pote de pesca preso na linha. O vídeo registra o momento exato em que o peixe desaparece no buraco, levando consigo o equipamento e deixando o pescador sem meios de capturar mais peixes naquela pescaria. É como se o peixe tivesse planejado a fuga com precisão e ainda sabotado os planos do pescador. Número 13. Tartaruga furiosa interrompida durante o acasalamento. Em 2015, durante uma exploração na Ilha Assunção, o biólogo e apresentador Paul Rose teve um encontro inusitado e um tanto constrangedor com um casal de tartarugas gigantes em pleno ato reprodutivo. Enquanto explorava o ambiente, Paul se aproximou demais, sem perceber o que estava acontecendo, e acabou interrompendo um momento íntimo do casal. A reação do macho foi surpreendente. Ele virou a cabeça lentamente, lançou um olhar de puro ressentimento e começou a persegui-lo com lentidão, mas determinação feroz. A perseguição se estendeu por mais de 120 metros e, embora lenta, transmitia uma raiva contida como poucas vezes se vê em um animal como esse. Foi uma lição sobre respeitar o espaço e o romance alheio. Número 14. Orangotango pilota carrinho de golfe com estilo próprio. No dia 28 de janeiro de 2022, durante a exposição de animais selvagens Fatima Rashid Al Maktoum, em Dubai, o público presenciou uma cena ao mesmo tempo engraçada e impressionante. Um famoso orangotango chamado Rambo, dirigindo um carrinho de golfe com uma confiança inigualável. Rambo não apenas manobrava o veículo com total destreza, como exibia uma postura descontraída, com uma das mãos no teto do carrinho, como se estivesse fazendo isso há anos, com expressões faciais curiosas, atenção ao caminho e até pequenas correções no volante. Ele se mostrava completamente confortável ao volante. Mais do que uma curiosidade, esse comportamento reforça o quanto os orangotangos são rápidos aprendizes e como têm habilidades cognitivas que se assemelham às dos humanos, a ponto de nos fazer pensar que, com treinamento, poderiam facilmente realizar tarefas básicas em nosso mundo moderno. Número 15. Elefanta desesperada tenta ajudar filhote recém-nascido a se levantar. No primeiro dia de agosto de 2023, em uma reserva africana, imagens comoventes mostraram uma elefanta logo após o parto, tentando de todas as formas ajudar seu filhote a ficar de pé pela primeira vez. Nos primeiros segundos, dominada pelo instinto de proteção e pelo susto do momento, ela correu para longe, talvez em confusão ou medo. No entanto, segundos depois,
Voltou correndo ao lado do pequeno elefante que se debatia no chão. Em uma mistura visível de ansiedade e desespero, a mãe começou a empurrar delicadamente o filhote com a tromba, incentivando-o a se levantar. Aos poucos, com muito esforço e o apoio constante da mãe, o bebê elefante conseguiu ficar em pé, encostando-se ao corpo materno para manter o equilíbrio. A cena capturada é um retrato emocionante do instinto maternal que transcende espécies. Número 16. Onça embosca jacaré em embate de predadores no Pantanal. Em uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, o Pantanal brasileiro, uma onça pintada protagonizou uma das mais ousadas caçadas já registradas. Monitorada por uma equipe de biólogos especialistas em vida selvagem, a onça foi vista se aproximando silenciosamente de um jacaré que estava deitado à beira de um córrego. O felino entrou na água sem fazer ruído, nadando de forma furtiva até alcançar a distância ideal para atacar. Em um salto certeiro, cravou suas poderosas mandíbulas nas costas do réptil, dominando-o com rapidez e arrastando-o para fora do alcance das câmeras. A cena inverte completamente a lógica natural, pois nesse caso, o predador aquático acabou sendo a presa em seu próprio ambiente. Número 17. Foca acidentalmente acerta caiaqueiro com polvo durante refeição. Em setembro de 2018, ao largo da costa de Kaikoura, na Nova Zelândia, um grupo de amigos aproveitava um passeio de caiaque quando uma cena inusitada aconteceu. Enquanto observavam a vida marinha ao redor, uma foca apareceu segurando um polvo na boca. Ao tentar despedaçar o molusco para comê-lo, a foca lançou um tentáculo com força e acabou atingindo diretamente o rosto de um dos caiaqueiros. A cena foi registrada por uma câmera e viralizou nas redes sociais pela combinação de surpresa, humor e a força inesperada do impacto. Mesmo sem qualquer intenção agressiva, o golpe deixou o caiaqueiro completamente atordoado e com uma história memorável para contar. Número 18. Pesca elétrica ilegal captura carpas asiáticas em massa. Em julho de 2019, nas proximidades da represa Barkley, um pequeno grupo de pescadores foi flagrado utilizando uma técnica extremamente controversa e ilegal para capturar uma quantidade absurda de carpas asiáticas. A tática consistia em emitir descargas elétricas na água, o que fazia com que os peixes saltassem violentamente para fora da superfície, desesperados, sendo facilmente capturados ou simplesmente caindo no barco. As imagens mostram centenas de peixes pulando como se fossem pipocas no óleo quente, uma cena surreal de ver. Apesar da eficiência dessa prática para capturar espécies invasoras como a carpa asiática, ela representa uma ameaça grave ao equilíbrio ecológico do ambiente, além de ser terminantemente proibida por leis ambientais nos Estados Unidos e em outros países. Não é só antiesportiva, é destrutiva. Número 19. Orca usa peixe como armadilha para caçar gaivota. As orcas não são apenas caçadoras habilidosas, elas são estrategistas de altíssimo nível. Em uma cena impressionante registrada por pesquisadores, uma orca recebeu um peixe como recompensa de seus treinadores. Mas em vez de comê-lo, ela resolveu fazer algo muito mais astuto. Levou o peixe até a superfície e o deixou ali, à mostra, como uma isca. Minutos depois, uma gaivota desavisada se aproximou para tentar roubar a refeição fácil. Era exatamente o que a orca queria. Num movimento rápido, ela emergiu e capturou a ave com precisão cirúrgica. A técnica conhecida como isca viva mostra como esses cetáceos são capazes de aprender, planejar e até manipular o comportamento de outras espécies com impressionante controle. Número 20. Orcas atacam tubarão-martelo em grupo e dividem refeição. Em março de 2022, mergulhadores que se dirigiam ao ponto de mergulho próximo à Ilha Wolf, no Pacífico, presenciaram um verdadeiro massacre coordenado. Um grupo de orcas havia cercado um solitário tubarão-martelo e, uma por uma, elas se revezavam para morder, atacar e dilacerar o tubarão. O mais impressionante era a falta de disputa entre elas. Nenhuma empurrava a outra, não havia briga pela carne. Cada uma parecia ter seu turno pré-estabelecido. Isso contrasta com a natureza dos tubarões-martelo, que costumam ser solitários, territoriais e estão no topo da cadeia alimentar daquela região. As orcas, por outro lado, vivem em grupos móveis, seguem instintos migratórios e usam sua inteligência coletiva como arma mais poderosa. A cena foi descrita como uma aula de caça colaborativa. Número 21.
Orcas extraem fígado de tubarão com precisão cirúrgica. Em julho de 2021, biólogos marinhos estavam monitorando orcas perto da costa da Nova Zelândia quando avistaram uma cena impressionante. As orcas cercaram um tubarão de 7 guelras e iniciaram o ataque com um golpe de cauda nas costas do animal. Em seguida, flanquearam o tubarão e arrancaram sua nadadeira peitoral para acessar e extrair seu fígado, uma técnica precisa que revela a inteligência desses cetáceos. Número 22. Filhote de antílope enfrenta leopardo em aparente vingança. Durante um safari na África do Sul, em junho de 2023, um turista filmou o momento em que um filhote de antílope enfrentou um leopardo. O comportamento do filhote sugeria uma tentativa de vingança, talvez pela morte da mãe. O leopardo, inicialmente surpreso, decidiu poupar o pequeno, mas depois voltou atrás e o caçou também. Número 23. Tubarão-martelo é salvo pela mãe durante ataque de tubarões-touro. Em agosto de 2019, banhistas em Boca Grande, nos Estados Unidos, registraram um ataque de tubarões-touro contra um tubarão-martelo jovem. A reviravolta aconteceu quando o tubarão-martelo adulto apareceu para defender o filhote, espantando os agressores. Infelizmente, já era tarde demais. O jovem estava gravemente ferido e o adulto também sofreu ferimentos sérios. Número 24. A raia foge de tubarão-martelo indo para a praia. Em uma filmagem feita na ilha Heron, na Grande Barreira de Corais, uma arraia foi vista se escondendo sob o fundo do oceano para evitar um tubarão-martelo. Ao perceber que seria descoberta, ela nadou em direção à praia e literalmente se encalhou para fugir do predador. Número 25. Tartaruga é espancada por peixes após tentar comer ovos. Em agosto de 2013, nas margens do Lago Tanganica, uma tartaruga foi flagrada tentando invadir o território de ciclídeos para comer seus ovos. Os peixes, ao perceberem a ameaça, partiram para cima da tartaruga, tentando morder sua cabeça enquanto ela se defendia com o casco. Após uma intensa defesa, a tartaruga foi forçada a recuar. Número 26. Coruja se vinga de gavião que atacou seu ninho. Uma câmera flagrou o momento em que um gavião atacou o ninho de uma coruja, resultando em uma briga feroz no topo de uma árvore. Um homem que passava com seu cachorro interferiu, assustando os dois pássaros. Mais tarde, na mesma noite, a coruja voltou e atacou o gavião enquanto ele dormia, concluindo sua vingança. Número 27. Corrida entre lebre e tartaruga vira realidade. Em outubro de 2016, na Tailândia, organizadores de um evento esportivo com animais recriaram a famosa corrida entre a lebre e a tartaruga. A pista tinha apenas alguns metros, mas a lebre parou no meio do caminho, e a tartaruga venceu, exatamente como na fábula. Coincidência ou lebre treinada? Número 28. Elande cego cai em emboscada de leoas no Parque Nacional Kruger. Um elande aparentemente cego se aproximou de um grupo de leoas caçadoras. Sem perceber o perigo, o animal se tornou presa fácil e foi atacado quando já era tarde demais. A audição deficiente e a cegueira selaram seu destino. Número 29. Bolha d'água gigante assusta moradores da Pensilvânia. Em 20 de julho de 2015, moradores de Cambridge Springs, Pensilvânia, encontraram uma enorme bolha de água sob o gramado. Essas espinhas da terra se formam quando a água pressurizada se acumula sob o solo, criando uma bolha. Cientistas alertam que podem ser perigosas, pois podem evoluir para buracos profundos. Número 30. Hiena tenta afogar rival de outro clã em março de 2020. Um guia de campo no Parque Nacional Greater Kruger ouviu sons angustiantes vindos de um leito de rio. Ao investigar, encontrou uma hiena dominante tentando afogar outra, aparentemente de um clã rival, que buscava mudar de território. O guia saiu do local sem conseguir compreender totalmente o que havia presenciado, mas relatou que a hiena rival foi posteriormente encontrada morta. Número 31. Peixinho usa água-viva como abrigo ambulante. Mergulhadores próximos a Guam registraram um momento curioso. Um jovem peixe trevale nadando dentro de uma água-viva. Muitos pensaram que o peixe estava preso, mas biólogos explicam que esse comportamento é comum e estratégico. O peixe se protege dos predadores usando os tentáculos urticantes da água-viva. Número 32. Urso leva golpe nos testículos e desiste da brincadeira. Em uma cabana nos arredores de Montana, uma câmera de segurança capturou um urso marrom curioso brincando com o encanamento de um tanque d'água. Em certo momento, uma das pontas metálicas bate com força em seus testículos.
O urso imediatamente recua e colapsa no chão. O dono da propriedade havia instalado a câmera após constantes danos ao sistema de água. Número 33. Anaconda capturada com armadilha e isca no Amazonas. Em 20 de junho de 2018, em uma vila próxima à floresta amazônica, um vídeo mostrou uma enorme anaconda sendo capturada. A serpente se movia furiosamente na água, tentando escapar por um cano, mas ficou presa em um laço de arame que limitava sua movimentação. Número 34. Rinoceronte pede carinho a fotógrafo na savana. Enquanto fotografava rinocerontes, um fotógrafo da vida selvagem foi surpreendido por um deles se aproximando de maneira gentil. O animal parecia querer um afago na barriga, e sem ter outros por perto, foi até o humano mais próximo para isso. Número 35. Jacaré amistoso interage com humanos. Wally, o jacaré, é considerado um dos mais amigáveis do mundo. Ele interage com humanos, recebe petiscos e parece desfrutar do contato, embora as pessoas ainda mantenham certa cautela. Afinal, ele continua sendo um jacaré. Número 36. Beluga prega peça em gaivota com brincadeira inocente. As baleias beluga, tão inteligentes quanto travessas, também sabem brincar. Em um vídeo, uma beluga foi vista provocando uma gaivota, nadando por baixo dela e soprando bolhas. A gaivota, por sua vez, parecia pouco preocupada e nem sequer tentou fugir. Número 37. Aranha gigante aparece entre janelas de avião. Em março de 2019, na Alemanha, um passageiro ficou assustado ao notar uma aranha enorme entre os vidros da janela do avião. Acredita-se que o animal tenha vindo da bagagem no compartimento de carga e conseguido se esconder naquela área. Número 38. Caranguejo constrói casa com bolhas de areia. Os caranguejos de areia são mestres da engenharia e da alimentação. Em poucos minutos, eles constroem pequenas casas ao filtrarem areia para se alimentar e formarem bolinhas deixadas para trás. É um verdadeiro espetáculo de eficiência natural. Número 39. Água-viva surfa em anel de bolha submarino. Em um registro submarino impressionante, uma água-viva foi filmada se movimentando dentro de um anel de bolhas, como se estivesse pegando uma carona. Uma das viagens mais inusitadas que esse animal marinho poderia experimentar. Número 40. Chuva localizada e misteriosa cai em Gana. Uma filmagem compartilhada mostrou uma enorme quantidade de água caindo em um único ponto do céu em Gana, como se fosse uma cachoeira do nada. Inicialmente pensaram se tratar de chuva, mas foi identificado como um jato de água pressurizada lançado para o céu por alguma fonte não identificada. Número 41. Cachalotes dormindo verticalmente no oceano. Patrick Dijkstra capturou imagens raras de um grupo de cachalotes dormindo na vertical ao largo da costa do Reino Unido. Essas baleias passam apenas 6% do dia dormindo e mantêm metade do cérebro acordado para se proteger. Ao acordarem, começaram a seguir o mergulhador curiosamente. Número 42. Baleia jubarte toca levemente em caiaqueiros. Em agosto de 2021, uma baleia jubarte foi filmada se aproximando de dois caiaqueiros e tocando levemente seus barcos com a cabeça. Apesar do tamanho gigantesco, ela agiu com delicadeza, como se estivesse pedindo passagem. Número 43. Supostos monstros marinhos aparecem e somem no oceano. Em 2018, uma câmera registrou dois corpos longos emergindo do mar e retornando rapidamente para as profundezas. Apesar de dúvidas quanto à autenticidade do vídeo, muitos acreditam que poderia se tratar de serpentes marinhas reais. Número 44. Baleia engole caiaque com dois homens e os cospe. Dois homens estavam remando no oceano quando uma baleia jubarte emergiu e os engoliu junto com o caiaque. Para alívio de todos, o animal logo vomitou os dois, que saíram ilesos do evento. Número 45. Macho de peixe pescador se funde ao corpo da fêmea. Entre os comportamentos mais bizarros do reino animal está o acasalamento do peixe pescador. O macho morde a fêmea e se funde a ela permanentemente, perdendo todos os seus órgãos, exceto os reprodutivos. É como se ele deixasse de existir como indivíduo para virar uma extensão da parceira. E aí? Conseguiu acreditar em todas essas cenas absurdas da natureza? A vida selvagem não para de nos surpreender. E se não fossem essas câmeras espalhadas pelo mundo, muita gente juraria que nada disso é real. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.
Cuidem-se, pessoal.